Salmo 5, Introdução. Assim como o Salmo 3, este é um salmo matutino. Verso 3. É possível que tenha sido escrito por Davi durante a crise provocada por Absalão, mas não temos indicação alguma de que seja esse o caso. Porém, a descrição dos inimigos de Davi, apresentada nos versículos 4 a 6 e 9 e 10, sugere o período anterior à fuga de Davi da cidade de Jerusalém. O versículo 10 diz: caiam por seus próprios planos, e, sem dúvida, aqueles foram tempos cheios de dissimulação e intrigas. Os termos hebraicos para casa e santo templo, conforme o versículo 7, também são usados para o tabernáculo em Êxodo, capítulo 23, verso 19, Deuteronômio 23, 18, Josué 6, 24, 1 Samuel 1, verso 9, capítulo 3, verso 3 e 3, 15, de modo que o Salmo não precisa necessariamente ser datado do tempo de Salomão. O termo Nehilot, no original, provavelmente significa para flautas. Em função da oração no versículo 10, o Salmo 5 é classificado como salmo imprecatório. Veja os salmos 12, 35, 37, 58, 59, 69, 79, 83, 109, 139 e 140. Nesse tipo de salmo, os autores parecem descrever um Deus de furor que mal pode esperar para destruir os pecadores. Além disso, parecem retratar a si mesmos como pessoas em busca de uma vingança terrível contra seus inimigos. No entanto, é importante considerar vários fatos antes de taxar os salmistas de bárbaros e pagãos que veem Deus como um valentão briguento e que não são capazes de perdoar. Em primeiro lugar, os inimigos descritos são homens que se rebelaram contra o Senhor, conforme o Salmo 5, verso 10, e em alguns casos, contra o rei ungido do Senhor. Israel era o povo da aliança, e Deus prometeu protegê-lo enquanto fosse obediente a ele. Levítico 26, Deuteronômio 27 ao 29. Em sua aliança com Abraão, Deus prometeu abençoar aqueles que abençoassem Israel e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem, conforme Gênesis 12, versos 1 a 3. Quando os israelitas pediam que Deus tratasse seus inimigos com justiça, estavam apenas pedindo que cumprisse suas promessas na aliança. Deus é amor, conforme 1 João 4, verso 8 e 16, mas Deus também é luz, 1 João 1, verso 5, e em sua santidade deve tratar do pecado. Desde a queda do homem em Gênesis 3, há uma batalha em andamento no mundo entre a verdade e as mentiras, a justiça e a injustiça, o certo e o errado, e não se pode permanecer neutro nessa batalha. Como diz C.S. Lewis, aspas, se vemos os judeus amaldiçoando com mais amargura que os pagãos, creio que isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de levarem mais a sério o certo e o errado. Pois, se observarmos suas queixas, descobriremos que, normalmente, não eram decorrentes apenas do fato de essas coisas terem sido feitas contra eles, mas também de serem explicitamente erradas e abomináveis tanto para Deus quanto para a vítima. Fecha aspas. Aqueles que têm dificuldade em aceitar as imprecações dos Salmos também se deparam com elas em Jeremias, capítulo 11, versos 18 seguintes, capítulo 15, verso 15, 17 e 18, 18 e 19, capítulo 20, verso 11, e nas pregações de João Batista, Mateus capítulo 3, e de Jesus, Mateus 23, bem como nos pedidos dos mártires no céu, Apocalipse 6, versos 9 a 11. Porém,
Ninguém pode negar que esses servos de Deus eram cheios do Espírito e desejavam que a vontade do Senhor se cumprisse. Talvez nosso problema nos dias de hoje seja exatamente o que C.S. Lewis ressaltou. Não abominamos o pecado o suficiente para nos perturbarmos com a perversidade e impiedade a nosso redor. Diante do bombardeio de violência e de maldade pela mídia, acabamos nos acostumando com a escuridão. Se esse salmo nasceu no tempo em que Davi estava no deserto fugindo de Absalão, então ele ensina uma lição importante. Nenhum perigo ou desconforto deve nos impedir de ter nossa comunhão matutina com o Senhor. Nesse salmo, Davi nos dá 3 instruções valiosas a fim de encorajar nossa comunhão diária com Deus.